No ar, mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, o programa de hoje está recheado de matérias incríveis. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. Temos uma matéria com o criador Romário Carvalho e as recomendações com o transporte aéreo de animais. Uma entrevista com Renan Pinheiro sobre a profissão de zootecnista. E você vai se encantar com a raça de cães Cocker Spaniel. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em 2022 começou de forma muito especial para a gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes. Eu estou aqui com Renan Pinheiro, que é zootecnista e mestre em nutrição animal. Tudo bem, Renan? Tudo sim, é um prazer estar aqui com você. Não, o prazer é todo nosso. E olha só, assim, a zootecnia é uma área tão especial e tão ampla nas ciências agrárias que eu acho que quem está em casa merece que a gente se aprofunde mais sobre esse assunto, até para quem quiser fazer zootecnia, em que área ela atua. E você veio aqui para nos explicar exatamente isso. Pronto, isso mesmo. A zootecnia é um curso que já está há mais de 50 anos no Brasil, né? É um curso bem abrangente, como você falou, então assim, vai desde a criação de animais de produção, melhoramento genético, agroecologia, legislação ambiental e a nutrição, que é a base do curso. Entendi. E a nutrição é exatamente a área que você escolheu trabalhar, né? Porque você pode escolher outras áreas, mas a nutrição é uma área tão incrível. E fala como é que ela atua um pouco, né? Bom, dentro da nutrição de animais de produção, ela vai atuar na preparação de rações, né, para uma maior produtividade em menor tempo, né, e com sustentabilidade, para justamente as granjas e as fazendas, né, conseguirem um maior lucro em menor tempo e com maior produtividade. E dentro também dos pets, de animais de companhia, a gente também vai atuar também na preparação de dietas e rações. Entendi. Então ela vai desde a nutrição de animais de grande porte aos pets, que hoje é a área que você atua, né? Isso, que foi a área que eu mais me identifiquei. Então, eu comecei trabalhando com grandes, né? Mas aí agora me apaixonei pela nutrição de pets e é onde eu atuo, né, atualmente. Que é uma área, a nutrição de pet é uma área que vem crescendo e que às vezes causa um pouco de equívoco, né? As pessoas acham que nutrir é ele estar bem alimentado, até estar gordinho, e não é isso, né? Tem todo um aparato por trás disso, né? É isso mesmo, a nutrir não é só você comprar uma ração e deixar à vontade ali para o seu pet, ou então comprar um pedaço de frango e deixar ali para o seu pet, não é isso. É uma ciência de você realmente escolher uma ração de qualidade, onde você vai ter todos os nutrientes ali para o animal realmente ter uma longevidade a longo prazo, porque o animal hoje em dia ele está dentro da nossa família como um membro, né? Então a gente quer que ele esteja a longo prazo na nossa vida. Quanto mais estiver junto com a gente, melhor. Então a gente precisa ter uma nutrição de precisão para esse tipo de animal, para ele realmente ter essa longevidade dentro da nossa casa. Sobre essa questão da ração, a gente tem que se atentar à raça ou é melhor logo procurar uma orientação de quem sabe para não comprar, gastar dinheiro à toa? Pronto. O ideal é que a gente procure uma orientação, né, de um veterinário que já seja especialista nessa área de nutrição ou um zootecnista que a gente já tem essa bagagem de nutrição durante o nosso curso. Então, realmente, para ver questão de porte, se é mais interessante a ração ou a alimentação caseira, porque isso vai depender muito de como é o dia a dia do tutor. Vai ter tutor que vai ter tempo para fazer uma alimentação caseira e vai ter tutor que não vai ter esse tempo, então a gente vai indicar uma ração de qualidade, porque existem rações de muita qualidade no mercado. O que é que eu noto, Renan? Pessoas que começam a dar alimentação natural
começam a falar para quem dá ração, fazem da ração uma vilã, né? E não é isso, eu acho que cada alimentação é individualizada. A natural também pode ser vilã se não for orientada, né? Isso Pode sim, pode ser uma vilã e das maiores. Então, assim, precisa realmente de uma orientação, principalmente nas dietas caseiras, porque elas podem ser pior do que uma ração de baixa qualidade. Então, realmente é procurar um especialista, não tirar nada da internet e realmente procurar uma pessoa que saiba fazer essa formulação de uma maneira correta. Entendi. Agora, Renan, fala, porque mesmo assim eu conheço pessoas que ainda tiram porque a da internet não é bom. Se as pessoas acham que todos os nutrientes estão ali, mas para aquele animal pode ser que não seja bom. Isso, porque cada animal ele vai ter uma quantidade de nutrientes específicos para ele, independente às vezes do nível, se ele está em crescimento, se ele é um animal adulto, se ele é um animal já idoso, se ele é um animal que passeia muito, ou ele é um animal que fica mais em casa. Tudo isso vai influenciar na formulação dessa dieta. Então, realmente precisa de uma coisa bem especializada, com um nutricionista acompanhando, para realmente fazer uma dieta de qualidade. A questão de animais que estão fazendo tratamentos, estão doentes, a alimentação também ela entra em conjunto com o tratamento? O médico ou o zootecnista tem que saber o que é que ele está passando de remédio, de tudo? Sim, a gente também entra com essa parte. Então, a gente também faz dieta para animais que estão passando com algum problema já de saúde, né? Porque geralmente existe o protocolo do veterinário, mas a gente precisa também que a nutrição entre para abranger tudo e a gente conseguir potencializar esse tratamento. Entendi. E não vale mudar um pouquinho da dieta que o zootecnista passava? Não, o que tiver lá prescrito tem que fazer daquela maneira. O que mudar, qualquer ingrediente que se mude, pode desregular tudo e pode não fazer o efeito desejado. Entendi. Renan, olha, eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas do pessoal que está em casa. E aí você já deixa aqui o compromisso firmado para vir responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Pode deixar, com certeza eu vou vir aqui e vou tirar as dúvidas de vocês. Antes de encerrar, Renan, fala as tuas redes sociais para quem quiser acompanhar o teu trabalho. As minhas redes sociais é o meu perfil profissional, NutriLife Pets, tá? E também quero deixar aqui um agradecimento à Associação Brasileira de Zootecnia, né, a ABZ, que parceria com o programa me convidou, então estou muito grato de estar aqui com você. E nós agradecemos a associação também. Obrigada, viu, Renan? Gente, eu estou aqui com o Romário Carvalho, que é criador da raça Chihuahua. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Catuxa. Romário, é um prazer te ver novamente. O Romário esteve aqui há pouco tempo, né? A gente falando da raça Chihuahua. Hoje a gente está aqui com essa princesa. Mas hoje nós vamos falar um assunto diferente de raça, né? E como você tem um canil que é muito bem conceituado, provavelmente você envia chihuahuas para outros estados, né, do Brasil. Exatamente, a gente envia para todo o Brasil. E recentemente a gente acompanhou uma história muito triste, que eu não me recordo qual o estado, mas de que um cachorro veio a óbito depois desse transporte, né? Correto. E nós recebemos muitas mensagens, faz uma matéria a respeito disso, né? Eu acho que muita gente não sabe os procedimentos reais. E aí nada melhor do que você para explicar pra gente como é que acontece. Exatamente, então vamos lá. Primeiramente, o que é que eu preciso fazer, Romário? De exame, a papelada inicial para fazer esse processo. Pronto, a partir do momento que você tem a necessidade de enviar o seu animal para outro estado, você precisa primeiramente verificar se a raça do seu animal ela está adequada para que ela possa fazer essa viagem só. Porque existem algumas raças, que são chamadas braquicefálicas, que elas não podem fazer esse tipo de transporte só ou precisam de condições especiais, prezando pela vida do animal, pela questão respiratória, enfim, certo? Entendi. Então quer dizer que os braquicefálicos não podem ir só? E só. Isso, exatamente. Agora, o que é que eu faço? A gente sabe, infelizmente, eu acho que tem risco, né? Mesmo tendo todos esses cuidados, o que é que a gente pode fazer para diminuir ao máximo esses riscos de o animal viajar só? Pronto, um dos primeiros passos, o animal tem que estar com as vacinas em dias, né, que é muito importante. Essas vacinas, uma delas, as mais importantes, que as companhias aéreas avaliam, é a questão da vacina de raiva, tá? Sim. Que ela tem que ser tomada no mínimo 30 dias antes da viagem, ou no prazo de 1 ano, a vacina tem que estar para que o animal possa viajar. O animal deve passar por uma consulta com o médico veterinário para que ele seja avaliado para ver se ele está apto para realizar essa viagem. Então tem que ter um laudo? Isso, tem que ter um atestado médico emitido no prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. E aí tem que ter alguma papelada de autorização? Como é que faz essa? A autorização você assina no guichê na hora do despacho do animal junto com a companhia aérea.
Uma curiosidade, o animal vai acordado ou vai sedado? Os animais geralmente vão acordados, tá? Principalmente os chihuahuas, são bem tranquilos. E a gente também precisa fazer uma adaptação antes dessa viagem do animal na caixinha. Porque o animal ele vai passar por uma situação que para ele é nova, né? Para o animal que está viajando pela primeira vez. E que aí a gente tem que fazer uma adaptação para que a caixinha se torne um local familiarizado para que o animal possa se sentir menos desconfortável durante essa viagem, digamos assim. Então você diz assim, no caso em casa, tem que começar a preparar. Isso, você pega a caixinha, o kennel, que é a caixinha de transporte, que cada raça tem o tamanho determinado pela companhia aérea, tá? A caixa ela tem que ter o tamanho suficiente para o animal dar uma volta em si dentro da caixa sem bater nas bordas e conseguir ficar em pé sem encostar na parte de cima, visando o conforto do animal no percurso da viagem. Então tem tá? que ficar atento. Então cada raça tem que ser consultada junto com a companhia aérea para ver o tamanho da caixa específica para que ele possa fazer a viagem com mais segurança. Entendi. E dentro do avião, como é que eles ficam acomodados? Onde é? Nesse momento de envio pela cargo, né, que vai como carga. Quando ele vai só. Isso, exatamente. Eles ficam alojados na parte do porão, tá? Tem ventilação específica para eles e a caixinha fica afivelada para que não balance, para diminuir o estresse do animal. Entendi. Isso é quando ele vai só. Agora eu vou abrir só um parênteses aqui. Quando vai acompanhado, é desse mesmo jeito? Não, quando ele vai acompanhado, o tutor ele pode fazer a reserva até 4 horas antes do voo, tá? Também tem que verificar a questão da raça, se é compatível. Só pode um animal por viagem, por pessoa, certo? E tem as medidas também, ele vai embaixo da poltrona do tutor, junto com ele na cabine. Interessante. Isso, exatamente. Tem essa opção também. Outra coisa, aí você vai deixar, né, usar a tua experiência. Até que horas você pode ficar com ele lá, esperando? Ou você já chega, já deixa e vai embora e ele fica sozinho esse tempo todo? Então, a companhia aérea, ela pede um prazo mínimo de 4 a 3 horas, pode variar de companhia para companhia, né? E aí fica ao critério do criador, é assim, a gente sempre procura obedecer esse tempo, mas a gente procura ficar o máximo que pode com eles lá no local. Enquanto isso, a gente bota o animal para fazer uma refeição, oferece água, porque em alguns casos a companhia aérea não permite que vá, mesmo que a gente coloque a garrafinha adaptada. Os procedimentos também variam muito de quem está no atendimento no momento, funcionário para funcionário. Tem uns que autorizam deixar um pouco de ração dentro, outros não. Tem uns que aceitam jornal, tipo, para se o animal chegar a fazer xixi, absorver, outros não aceitam. Tem companhia aérea que aceita tapete higiênico, outra não. Então, isso é muito variável entre as companhias aéreas. Então depende muito, né? Isso, depende de cada E aí, uma. quando é despachado, ele já vai direto junto com as cargas, com as malas, como é? Segundo a companhia aérea, eles têm um atendimento diferenciado, que é carga viva, né? Tem um atendimento diferenciado, não podem ficar em local abafado nessa parte do porão que é embarcado, onde eles vão presos. E também muita gente não sabe, mas na hora de receber o animal no destino final, toda carga viva tem prioridade, né? Sim. Que é um AVI, que tem essa prioridade que a pessoa tem que solicitar no balcão na hora de receber o animal. Mas é exatamente o ponto que eu quero chegar. Muita gente, eu não sei a história real que aconteceu com aquele cachorrinho, mas as pessoas falam porque a companhia demorou a entregar. E aí, quando ele chegou, ele já estava ofegante, já estava bem ruinzinho. Então, a gente pode ir lá exigir? Posso brigar, olha, quero meu cachorro. Deve, porque, como eu falei, infelizmente, varia muito de funcionário para funcionário. E tem os funcionários que realmente, se você não chegar e não cobrar, eles vão deixando passar e o tempo vai passando. Então, é uma coisa que é um direito, né, do cliente que está contratando aquele serviço, então ele tem que exigir lá no ato. Então, lá eu tenho que estar atento. Exatamente. Assim chegar. Tem prioridade. Pode ter uma fila do tamanho que tiver para receber carga, você pode passar na frente sem ter que esperar para pegar o seu animal. Romário, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse, no caso, se alguém precisar fazer isso, você faz esse serviço ou você orienta? Né? Olha, Catuxa, eu sempre faço só com os meus, já fiz até para médico veterinário, parceiro, mas hoje em dia eu prefiro mais orientar a pessoa para que ela possa seguir os caminhos corretos. E quem estiver precisando é só chamar que a gente orienta sem problemas. Entendi. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas aí em casa. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para o que precisar. E como foi sucesso demais a matéria do Chihuahua, eu gostaria que você deixasse novamente as redes sociais para quem quiser acompanhar a rotina, tirar dúvida. Pronto, nosso Instagram é Canil Carvalho Brasil, a nossa página também do Facebook é Canil Carvalho Brasil e a gente também está agora no TikTok como Canil Carvalho Brasil. Qualquer dúvida estamos à disposição. Mais uma vez, Romário, muito obrigada. Por nada. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer
uma quantidade de fibra maior. Então a ração não é base de alimentação, a ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Eu estou aqui com Erlon Rodrigues, que é médico veterinário e criador da raça Cocker Spaniel. Tudo bem, Erlon? Opa, tudo bom. Erlon, a minha primeira curiosidade para falar sobre essa raça é que eu não sabia, antes de entrevistar você, que existia o inglês e o americano. Você pode explicar um pouquinho para a gente essa diferença? Pronto, sim, com certeza. O Cocker, né, originalmente ele tinha basicamente um padrão só, que unia tanto o Cocker inglês quanto o Cocker americano e o Springer Spaniel, que ele parece até um Cocker inglês um pouco maior, certo? Porém, houve, né, certas divisões no qual se juntaram o Springer e o Cocker Spaniel inglês em uma raça só, né? E aos poucos foram tendo modificações desses padrões, né? O Springer chegou a ficar bem mais alto, o Cocker ficou nesse tamanho mediano, tá certo? E teve a variação americana que se transformou no Cocker Spaniel americano, certo? E a grande diferença, pelo menos desses dois principais Cockers que nós temos, é a questão de porte, né? O tamanho em si, o Cocker inglês, ele tem um corpo mais desenvolvido, mais fortinho, né? Já o Cocker americano, ele é um pouco menor, né? Se você colocar um lado a lado, você vai ver que o Cocker americano é bem menor. Mas, assim, as características principais que a gente vê a diferença deles dois é na questão da conformação da cabeça. Onde o stop, né, que é essa região aqui do focinho para o crânio, aqui no Cocker Spaniel inglês, ele é uma passagem delicada, certo? Enquanto no Cocker Spaniel americano é como se fosse 90 graus, como se fosse uma passagem bem reta. E o focinho dele é levemente curto também. Mas aqui normalmente a gente tem mais o inglês, é isso? Isso, aqui a gente encontra mais o Cocker Spaniel inglês. É tanto que quando se fala Cocker Spaniel, você já remete logo ao Cocker Spaniel inglês. É, pra mim é o único que eu né? conhecia. O pessoal tanto chama Cocker Spaniel e o Cocker americano, nem fala o nome completo de cada um. Ah, sim. E o que é que caracteriza assim a raça? Para eu olhar, esse aqui é um Cocker mesmo. Qual é a principal característica deles? Pronto. Geralmente a questão do Cocker, né? Ele tem esse porte médio, né? Esse porte mediano, a conformação da cabeça, né? Ele é um mesacefálico, né? Conformaçãozinha da cabeça, o crânio quase que em formato oval, tá? E esse focinho aqui dele bem proeminente. Além da característica mais comum deles são essas orelhas deles grandes, né? E a gente vê, por exemplo, a orelha deles, no padrão ideal, é que a ponta dela toque a ponta do focinho. Tá certo? Geralmente esse é um dos padrões, né, que a gente avalia na exposição desses cães. Também tem questão de mordedura deles, né, que o ideal é que seja mordedura em tesoura, tá certo? Quando os incisivos superiores, eles cobrem os incisivos inferiores, né? A gente chama de mordedura de tesoura deles. E a questão da pelagem também, que é uma pelagem bem cheia, principalmente nessa região aqui, né, abdominal dele, que a gente chama da saia, né? E na região das patas, tá certo? Aí outra coisa interessante, porque às vezes a gente vê o pessoal deixando que o pelo cresça muito na região do dorso, aqui na região da cabeça, que fica até um cabelinho, né? Mas quando é feito o trimming, né, do animal, é feito toda a remoção desse excesso de pelo na parte superior, deixando apenas nessa parte inferior. E como é a personalidade dele, assim, a questão do temperamento? Pronto, a questão de temperamento, vocês estão vendo aqui, o Cocker ele é bem agitado, né? Não para quieto de jeito nenhum. Tá certo? E isso é interessante para a questão de criança, né? Principalmente criança que tem uma atividade mais alta, né? Gosta de brincar. Aguenta tá a energia da criança. Para poder aguentar a energia da criança, né? Eles adoram bolinhas, né? Vocês usando bolinhas para poder brincar, aquelas bolinhas que apitam, esses aqui adoram demais. E são tá dóceis, certo? né? Eu achei Dóceis super tranquilo. e extremamente dóceis, certo? Pelo menos os Cockers dessa tipo de linhagem aqui, né? Porque a gente verifica às vezes os Cockers antigamente. O pessoal criava muito Cocker dourado e às vezes reclamava que tinha alguns que tinham um temperamento um pouco mais forte, certo? Sim. E essa questão do temperamento um pouco mais, algumas vezes se tornando agressivo, pode estar ligada a um tipo de gene, tá
tá certo? Que por meio de cruzamentos é possível remover esse gene que leva à agressividade desses cães, tá certo? E era mais comum de se expressar naqueles cockers de coloração sólida, ou seja, os dourados, que eram os mais comuns criados, né? Geralmente esses cockers aqui, que são os particolos, que tem mais de uma coloração, dificilmente esse tipo de gene se expressa. Sobre a cor, você falou em coloração, tem coloração específica ou é variada? Isso, tem dois tipos principais de coloração que a gente encontra nos cockers, né, principalmente, que são os particolos e os sólidos. Os sólidos, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles de uma cor só. Às vezes eles têm uma pequena manchinha branca na região do peito. A gente encontra o que? O dourado, o preto e o fígado, basicamente esse. E os tans, né, que é aquele que tem aquela marcação que lembra até o Rottweiler, Sim, certo? sim. E os particolos são esses aqui, de duas cores, né, que a gente vê duas cores bem marcadas, tá certo? Aqui a gente tem uma coloração que é o preto e branco, tá certo? Mas existem outras colorações que é como se fosse grafite, um mesclado do preto com branco, que a gente nem chama de preto e branco, chama de azul ruão, né? Tem a coloração ruão, que é como se fosse aquela, o pessoal fala, jogaram foi uma quiboa no animal e o animal ficou borrado, Sim. mas não, é da própria coloração deles que se mescla o preto com o branco, criando até uma tonalidade meio que grafite. E pode ter várias combinações de laranja com branco, pode ter 3 cores, certo? Mas a grande divisão é em sólido e particolo. Aí tem as variações dentro de cada um. Agora eu quero aproveitar que eu estou com o médico veterinário aqui e perguntar se eu tenho que ter cuidado específico e principalmente uma questão da orelha. Tem alguma recomendação específica? Pronto. A questão das orelhas geralmente está atrelada a um problema muito comum, né? Quando o pessoal às vezes relaxa um pouco na questão da otite nessa raça, tá certo? Sim. E tem algumas técnicas, né? Uma raça que por ter essa orelha grande, né, e peluda, tem uma predisposição maior, né? Mas tem algumas estratégias que você pode fazer, né, para poder evitar que esse tipo de problema ocorra, ou pelo menos minimizá-lo. Até a própria estratégia da alimentação que você oferece para o animal e a própria oferta de água pode ser feita em bacias específicas que tenham aquela parte, a abertura delas, a boca mais estreita, que dê apenas para o animal inserir só o seu focinho e as orelhas fiquem por fora, né? Porque assim, se for essas bacias tradicionais de boca grande, ele insere a cabeça dele, a orelha toca na água, né, e começa a desenvolver processos infecciosos naquela região. Mas se você usar dessa estratégia de utilizar uma bacia de boca menor, né, entra só o focinho e aí ele não molha, né, não suja as orelhas. Doutor, muito obrigada. Eu tenho certeza que vão surgir várias dúvidas, porque todo mundo vai se apaixonar, principalmente quem tem criança em casa. Então, fala as suas redes sociais para quem quiser acompanhar também o Instagram do Canil. Fala aqui. Pronto. Em relação ao nosso canil, né, quem quiser acompanhar, aqui tem a Emma, né, que é a nossa branquinha, mas tem os outros cães do nosso canil. A gente está sempre participando das exposições do Kennel Clube e a nossa rede social do canil é ul.cockers, né? Ou então você pode buscar por Urbana Legio Cockers, né, que é a nossa rede social no Instagram. E também tem o meu perfil, né, que vocês podem procurar, que é Dr. Erlon Rodrigues Vet. Tá certo? Aí tem informações lá, inclusive de outras raças que eu passo. Ah, legal. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é: cuidado com as dietas de internet. Elas podem faltar alguns nutrientes essenciais como vitaminas e minerais, ocasionando alguns problemas de saúde no seu animal. E agora com vocês o nosso queridíssimo Repórter Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Yorkshire. No início do século XIX, operários escoceses partiram da Escócia para se instalar em York, Inglaterra, levando consigo seus cachorros. Eram bastante úteis para desentocar coelhos e facilitar sua captura. Presta atenção, uma Yorkshire chamada Pasha foi a primeira cadela da Casa Branca no governo do presidente Nixon. É um cão de porte pequeno, ideal para apartamento, confiante, independente e bom nadador. Com pelagem azul aço escuro e pelos castanhos, sua altura varia de 20 a 22 centímetros. Vive entre 12 a 16 anos e pesa entre 2 a 4 quilos. E lembre, animais pintam o mundo melhor. E então, gostaram?
Eu não disse que estava recheado de matérias incríveis. É uma pena que está chegando ao fim, mas não sai daí, porque dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia aqui para o nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Não.